Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou Luciana Barros, profissional de Educação Física, formada pela Universidade Federal de Goiás. A convite da Tassiane, que me pediu que eu falasse sobre atividade física na gestação, em homenagem ao Dia da Mulher, nós resolvemos fazer esse vídeo para conscientizar e levar informação a muitas mamães que têm dúvida com relação à atividade física durante a gestação. Um primeiro ponto que tem que ficar claro é que durante a gestação não é o momento da mamãe se preocupar em estar sarada. É preciso que a mamãe cuide de sua saúde, é preciso que ela faça exercício físico. O exercício físico em momento nenhum vai ser prejudicial para o seu bebê, mas não é o momento de excessos. Eu, Luciana, sou bem conservadora no tocante a exercício físico para gestante, porque a preocupação tem que ser com a saúde da mamãe e do bebê. Então, o momento da gestação, o que acontecer durante a gestação, vai repercutir para o resto da vida desse bebê e dessa mamãe também. Então, é muito importante a gestante observar o que ela está fazendo durante a gestação, porque as consequências de maus hábitos alimentares e da inatividade podem levar a doenças que podem ser desenvolvidas durante a gestação e também desencadear isso de forma genética para a criança. Existe um conceito de epigenética que é o seguinte: existem fatores ambientais que podem interferir na forma como o nosso gene funciona. E isso não só pode ser modificado, como pode ser transmitido de geração para geração. Então, o que acontece durante a gestação pode acontecer de vir deixar sequela para o resto da vida. Então, é muito importante a mãe observar o que ela está fazendo durante a gestação. É muito importante a mãe ter a noção de que se exercitar vai ajudar a trazer tanta saúde para o seu filho quanto para ela mesma. É muito normal, muito comum a gestante se sentir mais cansada, desmotivada, sem vontade de fazer exercício físico, mais pesada no final da gestação, sente dores, é muito comum a gestante sentir dores. Tudo isso pode impedir que a mamãe realize exercícios físicos, mas eu vou citar para vocês os benefícios para que vocês possam entender o quanto é importante uma mamãe se exercitar durante a gestação. Os benefícios do exercício para a mamãe são inúmeros. Melhora no sistema cardiovascular, diminui a incidência da diabetes gestacional, melhora o sono, melhora a força, melhora a massa magra, diminui o risco de perda de massa óssea, enfim, além da sensação de bem-estar. São vários benefícios que a mamãe tem fazendo exercício durante a gestação. E para o bebê, quais são os benefícios? Para o feto, nós temos uma melhora na função antioxidante, uma melhora na vasodilatação, que protege esse bebê contra o risco de eclâmpsia, e nós temos também um aumento no fluido amniótico. Na gestação, ocorre uma série de mudanças hormonais, então só a sensação de bem-estar da mãe já vai transmitir também para esse feto uma sensação de bem-estar. Só isso já seria suficiente para a gente pensar em se exercitar durante a gestação. Eu fui praticante de musculação durante as minhas 2 gestações, eu tenho 2 gestações. Nas 2 eu malhei, treinei normalmente, o que não é indicado. Se a mamãe, por exemplo, nunca treinou na vida e vai começar durante a gestação, aí já depende de uma outra coisa, depende da liberação do médico. Os 3 primeiros meses são o período de formação do bebê. Se for uma mãe treinada, que já era ativa, que já treinava, não tem problema nenhum ela continuar treinando, desde que o médico faça a liberação para que ela possa se exercitar. Agora, se é uma mamãe que nunca se exercitou e quer começar quando engravida, aí é melhor que ela espere os 3 meses, o primeiro trimestre, para depois ela começar a se exercitar, desde que não haja nenhum impedimento médico que a impeça de fazer os exercícios físicos. Essas questões hormonais que ocorrem durante a gestação, essas alterações hormonais que ocorrem durante a gestação, se a gente pensar que o exercício pode trazer sensação de bem-estar, nós vamos estar eliminando uma série de problemas que é comum na grávida, como uma mudança de humor muito frequente, ansiedade, depressão. Inclusive, a depressão
pode trazer sérios problemas para o feto. As consequências da depressão no feto podem ser hiperatividade aumentada, frequência cardíaca irregular. Para o bebê, quando nasce, nós podemos ter um bebê estressado, com comportamento agressivo. Então, a consequência da depressão não é só para a mãe, ela também é para o feto. Filhos de mães depressivas podem ter 56% mais chances de nascer prematuros e 96% mais chances de nascer abaixo do peso, abaixo de 2,5 kg. Então, o que a atividade física tem a ver com isso? Só a sensação de bem-estar da mãe estar transmitindo, melhorando esse processo de humor, de ansiedade, melhorando essa depressão, já é suficiente para a gente pensar o quanto a atividade física é importante durante a gestação. Saindo desse ponto da questão do bem-estar, do que a atividade física pode promover com relação ao bem-estar da gestante e entrando na questão metabólica, além do fator psicológico ser controlado, nós temos também as questões metabólicas, né? A diabetes gestacional, por exemplo, que é muito comum ser desenvolvida na grávida. Por que isso acontece? Quando a mãe engravida, ela é responsável por nutrir o feto. E o feto tem uma demanda muito grande, os neurônios do feto exigem muita glicose. Antigamente, como a oferta de alimentos não era muito grande, até que as grávidas conseguiam ter um controle maior. Hoje em dia, com uma oferta de alimentos muito grande, às vezes a mãe exagera na dose e consome muito, exageradamente, porque às vezes tem aquela consciência de que eu preciso me alimentar por 2, e aí é onde começam os problemas. Então, o descontrole da diabetes começa a surgir diabetes gestacional justamente pelo descontrole, às vezes, na alimentação. Excesso de carboidrato, excesso de açúcar, né, de doce, refrigerantes. Então, tudo isso ocasiona o desenvolvimento da diabetes gestacional. Mas aí é onde entra a atividade física. Ela controla. A atividade física controla não só os fatores psicológicos, mas também a diabetes gestacional, os fatores metabólicos a gente consegue controlar, pressão arterial, diabetes gestacional. Então, além da sensação de bem-estar e de tratar o psicológico dessa gestante, a atividade física também vai fazer um controle sobre o sistema metabólico da gestante, protegendo não só a mãe, como também o feto. Entrando agora para a minha área, como que a gente pode ajudar a gestante? Com programas simples de exercício, a mulher pode se beneficiar. Seja na academia, seja em casa, com elástico, com o próprio peso do corpo, o importante é ela se manter ativa. Quando a mulher está ativa, ela afasta todos esses problemas psicológicos, metabólicos, que vão gerar problemas futuros, né, para o feto e para ela mesma. Então, assim, o ganho de peso é outro benefício que o exercício também controla. De que forma? Se a mulher engravida, digamos que a mulher engravidou e ganhou uma quantidade exagerada de peso na primeira gestação, se ela não perder esse peso nos próximos 6 meses e voltar a engravidar, a chance dessa mãe não perder esse peso que foi acumulado é muito grande. Então, ela acumula o peso da primeira gestação. Se dentro de 6 meses ela não perder aquele excesso e engravidar novamente, ela vai somar mais peso para a próxima gestação e dificilmente ela vai conseguir voltar à forma antiga. Então, assim, os benefícios não vão só com relação à estética, como eu citei, mas um dos fatores principais da mãe conseguir controlar o seu peso também é através do exercício físico. Então, o que indicar para a grávida? Na academia, nós temos diversos exercícios que nós podemos indicar. Enquanto a barriga está pequena, a grávida não vai ter muito desconforto. Quando a barriga começar a crescer, aí alguns aparelhos vai ser mais difícil de ser executado. Exercícios de decúbito ventral ou decúbito dorsal podem ser um pouco desconfortáveis. A gestante não deve permanecer durante muito tempo na mesma posição. Então, é proibido ela fazer um supino? Não, só que ela deve fazer o supino e mudar de posição para fazer um outro exercício para descansar. Então, ela não deve permanecer na mesma posição durante muito tempo. Decúbito ventral pode apertar a criança e pode dificultar o débito cardíaco. O que é o débito cardíaco? É a quantidade de sangue que o nosso coração bombeia por minuto. Se essa circulação de sangue for bombeada, for interrompida, assim como, por exemplo, quando a grávida faz muito esforço, né, a manobra de Valsalva que a gente chama, esse débito cardíaco pode acontecer, isso pode gerar desconforto. Então, a criança pode entrar em sofrimento, em dificuldade, seja por pouco tempo, mas pode acontecer.
Então não é viável que a mãe se esforce demais, por isso que eu falei no início que momento de gravidez, de gestação, não é um momento de pensar na estética da mãe, e sim na saúde da mãe e na saúde do bebê. Houve uma época em que foi muito difundido mães grávidas com os gominhos, né, na barriga. Então, assim, eu sou totalmente contra uma linha assim muito radical voltada para a estética, porque a preocupação maior nesse momento tem que ser o bebê e tem que ser a mãe, a saúde dos dois. Então é necessário fazer exercícios que fortaleçam o assoalho pélvico. Os exercícios de pé e sentado são os mais confortáveis. A mamãe pode fazer agachamento? Pode. Pode fazer a fundo, pode fazer sumô, pode fazer o leg press até o momento que não estiver incomodando a barriga, com os pés mais abduzidos. São vários exercícios que a mamãe pode fazer, tá? A gestante pode executar todos os exercícios que não incomodem a barriga. No final da gestação, aqueles de barriga para baixo, né, ou de barriga para cima, podem incomodar um pouquinho, porque dificulta o retorno venoso. Então aí é viável que faça algum e volte à posição sentada ou de pé para ter uma melhora na circulação para depois voltar a executar novamente. Agora, uma dúvida que muito frequente é se as mamães podem fazer abdominal. Sim, podem fazer abdominal. Isso vai depender muito de cada mamãe, se está incomodando fazer. Não tem essa questão de, eu vou expulsar o bebê, vai nascer antes da hora. Não, gente, neném não nasce assim. Precisa de dilatação, precisa de uma série de fatores, ele não vai sair se a mamãe fizer abdominal, tá? Outra coisa muito importante para fortalecer também é a lombar. Como o centro de gravidade da grávida muda, né, a barriga vai para frente, o peito também, o que é normal? A lombar tem que segurar a onda, então precisa ser feito exercício para fortalecimento da lombar, para que a mãe sinta mais conforto, né? E menos dores, porque é muito comum a mãe sentir dor na lombar, dor no pé da barriga, dor nas pernas. Então, o exercício vai ajudar de forma geral a diminuir, a minimizar esses efeitos, essas dores que a gestante sente. Outro ponto muito importante. Nós sabemos que o feto tem 1 grau a mais que a mãe. Como ele é um pouco mais quente, a mãe, ele dissipa calor através da mãe. Então, a mãe não pode estar em um ambiente muito quente. Portanto, atividades em água quente para a mãe é proibido. Tanto é que em Caldas Novas a gente vê placa nas piscinas que é proibida a entrada de gestante, tá? Justamente por essa questão, porque o feto tem a temperatura dele é mais elevada que a mãe. E ele precisa da mãe para dissipar calor. Então, o que é ideal? Que a gestante faça sua atividade física numa academia climatizada, né? Que tenha um ambiente fresco, tranquilo, de preferência nos horários mais frescos do dia, ou no início da manhã ou no fim da tarde, nunca debaixo de sol forte, tá? Horário de meio-dia, de 11 horas, a não ser que seja um ambiente climatizado, mas ao ar livre principalmente tem que ser em horários frescos, porque a mãe não pode deixar que sua temperatura suba. Acima de 39 graus, ela coloca em risco a vida do feto. Então, é preferível que a mãe se exercite em horários mais tranquilos, né, mais frescos e em lugares climatizados. Bom, pessoal, ficou um pouco longo o vídeo, mas eu espero ter esclarecido, ter ajudado algumas mamães que têm dúvidas com relação ao exercício físico. É muito importante a prática do exercício durante a gestação. Não deixem de se exercitar. Façam acompanhamento com um profissional qualificado. É muito importante a escolha do profissional, porque nem todo mundo tem uma linha de gestante e isso é fundamental, tanto para a saúde do bebê quanto para a saúde da mãe. Exercício é saúde, exercício nunca foi problema, o exercício controla diversas doenças, o exercício ele é benefício para o ser humano como um todo, mas para a gestante, em função de tantas alterações hormonais que a gestante tem, tantas modificações no corpo e na mente da gestante, o exercício entra como um remédio. Então não deixem de praticar atividade física durante a gestação. Se você tem uma gestação saudável, tem a liberação do médico, está apta a executar. Se você não é treinada, espere passar a primeira fase, tenha a liberação do seu médico para que você possa se exercitar. É muito importante. Muita saúde para você e para o feto também, tá bom? Espero ter esclarecido. Qualquer dúvida, estou à disposição. Me sigam no meu Instagram, Luciana Barros Personal, e estou à disposição de todas. Muito obrigada.